me chamaram para falar aqui no TEDx Campinas, eu fiquei em dúvida, né, sobre o que eu vou falar de relevante para todas essas pessoas, o que de interessante eu posso trazer. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma fala executiva, né? Vou falar do painel BAP, que é o primeiro painel de consumidores afro-brasileiro, uma plataforma onde qualquer pessoa pode participar de pesquisas de mercado, ser remunerado em dinheiro, produtos e serviços de afroempreendedores. Legal, né? Seria uma fala, assim, moderna, black money, afroempreendedorismo. Mas aí eu falei, bom, mas eu preciso de uma coisa assim que dê um pouco mais de emoção. Então eu pensei que eu poderia compartilhar com vocês sobre quando eu, uma executiva de negócios, fui discriminada, despedida e escoltada para fora do meu local de trabalho porque não aceitaram a minha identidade, por causa do meu cabelo. E aí eu poderia falar o que acontece com trabalhadores e profissionais pretos, afro-brasileiros, negros e periféricos dentro dos escritórios todos os dias. Mas aí também, TEDx, Campinas, eu falei, bom, eu quero uma fala assim mais intelectual, mais descolada, e poderia falar sobre o meu Tumblr, My Only Black Friend. My Only Black Friend, todo mundo tem um My Only Black Friend, né? Que é a ideia do negro único, aquele único que representa toda a diversidade. Mas aí eu pensei, será que as pessoas querem discutir semiótica em pleno sábado? E aí, bom, como o evento tem como tema que tem gente, eu vou falar de mim, né? Eu sou uma pessoa, vou falar um pouco de mim. E aí eu vou contar que quando eu era criança, né, eu morava num prédio. E o meu prédio tinha 3 elevadores. 2 elevadores sociais e um elevador de serviço. O elevador de serviço, ele servia para subir mudança, para tirar o lixo, subir com carrinho de compra. E tinha os elevadores sociais. Bem, um dia, quando eu tinha por volta de 15 anos, uma coisa muito diferente aconteceu. Em cada um dos elevadores foi colocada uma placa, que era essa placa. É vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou presença de deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores desse edifício. Então, cada um dos elevadores daquele condomínio ganharam uma placa dessa. E aí eu fiquei meio confusa, porque na sociedade tem muitas leis, mas a gente não vê as leis pregadas em todos os locais. Então, todas as vezes que eu entrava no elevador, eu via aquela placa. E me trazia uma certa... Eu ficava pensando muito naquilo. Bem, um dia eu estava entrando com meu pai no prédio, e aí eu vi a mãe da minha amiga. E ela estava brigando com o porteiro e com o síndico, falando que ela estava indignada com aquela placa, porque ela não queria que a babá da filha dela subisse no mesmo elevador que ela quando não estivesse com as crianças. E que era um absurdo aquilo, que ela era moradora, ela tinha direito de exigir em qual dos elevadores que a babá, que ficava na casa dela, cuidava dos filhos dela, teria que subir quando ela estivesse sozinha. Eu fiquei mais confusa ainda, porque primeiro, toda vez que eu abri o elevador, tinha uma placa proibindo a discriminação. E do outro lado, uma pessoa que eu conhecia, que era uma mãe de uma amiga minha, indignada com a presença daquela placa, porque ela queria ter o direito de discriminar quem entrasse no elevador. E aí eu perguntei para o meu pai, eu falei, por que ela está fazendo isso? E aí ele falou, algumas pessoas sentem que são melhores que as outras. Eu era adolescente, eu não tinha repertório cultural para entender aquilo, mas todas as vezes que eu entrava no elevador eu lia a placa. E uma coisa que me chamava muita atenção a primeira das condições pela qual alguém não pode ser discriminado no elevador é raça. E aí, se você continua, a terceira é cor. Então, o legislador ali ele já estava me dando um toque do que acontecia, mas era jovem, beleza. Aí a vida continuou, eu viajei em muitos países, estudei fora, morei fora. E aí, quando você está fora do Brasil, você percebe que tem coisas que só tem no Brasil. Tem muitas coisas que só tem no Brasil. Aí, por exemplo, uma coisa que só tem no Brasil. Jabuticaba, Cauliflora pilínea. Não tem nem nome, jabuticaba em outra língua. Só tem no Brasil. Outra coisa que só tem no Brasil, cartório privado. Só tem aqui.
Não, e ainda mais, não só tem cartório, como aqui só tem uma coisa terrível que é reconhecimento de firma. Inclusive, eu até dou uma dica para o TEDx, me chamem novamente para fazer uma fala que vai chamar os danos sociais e psicológicos do reconhecimento de firma na sociedade. Vocês veem, né? Todo mundo vem? Gravíssimo. E uma outra coisa que só tem no Brasil é você entrar no elevador e uma placa falando que você não pode discriminar. E aí isso me intrigou por muitos anos. O que será que aconteceu para, no Brasil, ter essa placa? Porque eu fui em muitos elevadores, em muitas cidades, em muitos países, e nunca vi a placa. E aí, para vocês terem uma ideia, pensa, então começa lá no Egito. Núbia, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Revolução Francesa, o homem foi à lua. Em nenhum desses momentos teve uma necessidade de surgir essa lei. Até que em São Paulo, no século XX, uma legisladora achou importante levar aquela viagem de 30 segundos que a gente faz no elevador e levar para o poder legislativo e criar uma lei. Bom, vamos falar um pouquinho como que se dá a criação de leis na sociedade. Primeiro, tem um grupo de pessoas. E aí as pessoas começam a ter um determinado comportamento. E aí esses comportamentos geram um dano social. E o legislador, amparado por leis superiores, por exemplo, direito à dignidade, direito à vida, direito à segurança, ele fala, opa, esse comportamento está gerando um dano, então eu tenho que criar uma lei para diminuir esse dano na sociedade, para tutelar o comportamento da pessoa para que não tenha tanto esse dano. Tá, vou dar um exemplo, né? Imagina cinto de segurança. Então, todas as pessoas andam de carro. E aí, algumas pessoas são imprudentes, não são todas, algumas são. E aí, pela imprudência dessas pessoas, começa a acontecer muitos acidentes. Aí o legislador fala, opa, eu tenho que garantir a segurança, a vida, a dignidade das pessoas. Eu vou criar uma lei falando que as pessoas devem usar cinto de segurança para diminuir o dano causado pelo comportamento de alguns no trânsito, né? Faz sentido. E assim tem muitas outras leis na sociedade. Bem, e aí eu fiquei pensando, o que será que aconteceu no Brasil, ou que acontecia tanto no Brasil, a ponto de uma legisladora chamada Aldaísa Sposati se sentar, escrever uma lei falando que é proibido discriminar no elevador, e mais, no terceiro parágrafo diz, todos os elevadores têm que ter essa placa falando que não pode discriminar no elevador. Bem, essa legisladora, Aldaísa Sposati, ela mora em São Paulo, ela é uma professora da PUC. Eu tentei falar com ela, mas não consegui, infelizmente. Porém, uma rápida busca na internet mostra por que ela criou essa lei, porque continua acontecendo. E se ela não tivesse criado uma lei falando, pessoas, não discriminem no elevador, essa não seria notícia, seria normal discriminar as pessoas no elevador. E aí eu lembrei também da mãe da minha amiga, e aí fiquei imaginando quantas vezes ela discriminou alguém, quantas vezes ela falou para a babá da filha dela, que ficava o dia inteiro com os filhos dela, dava amor, cuidava da casa, de que quando ela estivesse sozinha, ela não poderia pegar aquele elevador. E quantas vezes também ela viu um trabalhador entrando no elevador e falou, esse elevador não é para você, você tem que pegar um outro. Bem, eu não preciso falar que a mãe da minha amiga era uma mulher branca, a minha amiga era uma menina branca e que a babá era uma moça preta, assim como eu. E fiquei pensando que, lembra que o legislador, de cara ele já fala, é proibido discriminar em virtude de raça e cor. Então hoje, a mensagem que eu quero deixar para vocês é, não esperem a lei. Vocês são os que têm os melhores empregos, estudam nas melhores universidades, vocês são os donos dos apartamentos que têm elevador, vocês são os donos das escolas, e é dos comportamentos de pessoas que têm poder na sociedade também que nasce a lei. Não esperem a lei para terem empatia, para terem respeito, para incluírem, para, mais do que respeitarem, aceitarem a existência do outro, mesmo que seja numa corrida, numa subida de 30 segundos. Então hoje, em Campinas, na cidade, a última cidade
do último país a abolir a escravidão, Campinas foi a última cidade do último país a abolir a escravidão, eu digo, brancos, não esperem a lei, hajam agora. É isso.